Salve, salve massa atleticana de todo o planeta! Estamos começando aqui agora mais um programa Eu Acredito no canal Noticioso. E hoje a gente vai abordar vários assuntos aí muito importantes sobre o Atlético. Um deles é a partida ontem, o empate São Paulo e Atlético lá no Horto. Vamos falar também sobre as contratações do Galo e pontuar cada contratação, enfim. Vamos falar sobre vários assuntos, mas como é de praxe não, né? Porque hoje eu vou falar no plural sobre os meus sábios comentaristas que estão aqui comigo hoje, Thiago de Araújo e o Victor Villaforte. Investimos aí pesado na contratação do Victor Villaforte e hoje ele está aí prestigiando o nosso programa. Mas falando da partida de ontem, eu vou começar primeiro pelo Thiago. Thiagão, o que você achou do Galo ontem no jogo? Oi, Henry. Bom dia aí para todo mundo, né? Ontem a partida eu vejo uma forma mais otimista, assim, embora o resultado tenha sido um pouco frustrante, porque a gente estava com uma vitória e o São Paulo empatou. Eu vejo como uma evolução muito grande o conjunto do Galo. Eu vi alguns comentários, as pessoas um pouco frustradas com o resultado, mas eu tenho uma visão um pouco mais abrangente da situação. Eu vejo um crescente no futebol muito importante. Ontem o jogo, o São Paulo estava segurando o Galo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético conseguiu encaixar melhor algumas jogadas e o São Paulo saiu mais para o jogo, né? Eu acho que o gol do Atlético, total mérito do Alejandro, ele estava realmente impedido, mas o Toró realmente resvalou na bola. Isso caracteriza como um toque regra, né? Então o gol foi válido. Todos os analistas credenciaram o gol como válido, né? E o Alejandro teve calma na área, uma coisa que a gente não é que não espera dele, ele é muito afoito. Na verdade a gente não esperava, Não né? esperava, então assim, o cara fez aquela jogada lá Casares contra o Flamengo, né? Que ele parou, deu um cortezinho com calma e mandou pro gol. Então, características excelentes para um centroavante. O Alejandro tem estrela, todo mundo pode falar o que quiser, mas é um cara que entra, faz gol. E Ricardo Oliveira tá numa fase de seca de gols. Eu também sou contra essa estigmatização do Ricardo Oliveira, que ele não presta. Não, eu acho um bom jogador, mas ele realmente não está numa fase boa. E eu acho que pelo menos a divisão da titularidade com o Alejandro deveria ter acontecido. Eu acho que o Alejandro já entrou jogando nesse jogo muito em função da reação do Ricardo Oliveira no jogo contra o Santos, que ele demonstrou uma insatisfação, ele expôs o comandante, né? E o Santana muito tranquilamente não queimou o jogador nas entrevistas, mas ele já voltou colocando o Alejandro, que eu acho que é um recado para o Ricardo Oliveira e um recado para os demais comandados. Eu acho que para quem mexe com o grupo isso é muito importante. Então, se alguém quiser fazer qualquer atitude como o Ricardo Oliveira fez, eu acho que deu para perceber que que o Santana vai ter uma postura forte, e eu acho que isso é um recado para todo mundo, né? E o Alejandro conseguiu entrar bem e fazer um excelente jogo, não só pelo gol. Ele movimentou ali a parte do ataque, como o Ricardo Oliveira não vinha fazendo. O Henry sempre falou que jogar com o Ricardo Oliveira ultimamente é como se a gente estivesse jogando com 10 jogadores realmente. Ontem ficou claro isso, Ontem ficou claro. Com a entrada do Alejandro, o time parece que realmente estava na sua plenitude. Estão jogando com todos os jogadores, cumprindo as suas funções, e o Alejandro deu uma outra cara para o time do Atlético. Eu gostei muito da entrada dele. Mas eu não desmereço o futebol do Ricardo Oliveira. Eu acho o Ricardo Oliveira um excelente centroavante. Ele não está numa fase boa. Eu acho que o custo-benefício que ele já apresentou em números para nós já justificam a sua contratação. Então eu acredito que nós vamos falar, né, dos reforços mais à frente, mas eu acredito que a gente vai ter ali boas peças para aquele setor. Eu acho, na verdade, né, falando do Ricardo Oliveira, que de fato ele tem a característica dele de fazer gol. Isso aí ninguém pode tirar dele, tem esse mérito. Mas para a necessidade do Atlético hoje, a gente precisa de um cara que realmente participe mais da partida. O Ricardo Oliveira é um jogador muito estático e a gente espera de um jogador estático pelo menos vencer a defesa nas bolas aéreas. A gente espera que o cara faça pelo menos um pivô, que o cara realmente ele brigue com a defesa. E hoje eu enxergo o Ricardo Oliveira como um jogador que não tem mais condições físicas para exercer essa função, porque o zagueiro encosta, ele cai. Ele não consegue mais realmente disputar uma bola aérea, enfim. Para mim,
o Ricardo Oliveira hoje representa um jogador de fato a menos em campo. Mas falando então do nosso entrevistado hoje, nosso convidado hoje, né? Foi caro, né? Pela primeira vez está aqui. Para trazer ele aqui, gente, ele teve que desembolsar muito dinheiro, então... Muitas pessoas não conhecem o Vitor Villaforte. Vamos curtir o vídeo aí e escrever, porque eu vou te falar, porque esse aqui custou caro, viu? Custou caro, foi um alto investimento. Mas aí poucas pessoas conhecem talvez o Vitor, né? Mas o Vitor estava comigo no começo do canal, eu acredito, ele gravava comigo lá no começo. Mas aí devido a trabalho, né? Infelizmente o cotidiano dele, porque realmente a vida hoje é muito corrida, ele não conseguiu mais gravar com a gente. Mas hoje a gente conseguiu trazer o Vitor aí. E aí eu queria saber do Vitor, o que ele achou tanto da participação do Alejandro no jogo ontem, como do time no todo aí no Brasileiro. Bom, falando do jogo, uma coisa que eu vi poucas pessoas falando ontem, o Atlético vem de uma sequência muito pesada de jogos. E alguns jogadores, principalmente os que mais se entregam, que é o Luan e o Elias, ontem muita gente falou que eles foram mal, eu achei que eles foram muito bem. E levando em conta isso, eles estavam desgastados já. Eles vêm nessa sequência, o Hever destacou isso ontem naquela zona mista, ele deu essa entrevista e falou que o time vem nessa sequência, então o time estava realmente desgastado. Então ontem eu acho que o resultado, ele tem o mérito do São Paulo também, que a gente nunca enxerga o mérito do adversário. Eu ia falar isso também. O goleiro do São Paulo ontem, ele fez umas 3, 4 defesas importantíssimas, que garantiram o empate, e o gol do São Paulo foi todo o mérito do Nenê e do Pato. Né? Ali eu acho que não teve falha de ninguém, porque o que a gente mais vê quando o Atlético toma um gol, a primeira coisa é procurar o culpado. Né? Então a gente tem que parar isso e também tentar enxergar o mérito do adversário. Sobre o Alejandro, engraçado, no Twitter eu cheguei num estágio que eu falei assim, eu vou parar de falar mal do Ricardo Oliveira, porque eu venho cobrando o Ricardo Oliveira, e tem uma diferença muito grande da gente cobrar e criticar o jogador e pedir que ele saia do time. Saia do grupo, né? A gente cobra ele porque ele não está rendendo em campo. E o que o Henrique falou, a questão física. No último jogo, o Ricardo Oliveira saiu esbravejando, falando que ele faz o trabalho sujo. Ontem o Alejandro também fez o trabalho sujo. Só que o Alejandro tem 20 anos. Então ele tem condições, ele tem pique para fazer o trabalho sujo, que é o quê? É marcar a saída de bola, é pressionar o zagueiro. E quando a bola chega para ele precisar jogar com a bola no pé, ele tem condição física para fazer isso. Que é o que estava faltando para o Ricardo Oliveira. Ele se desgastava muito para fazer esse trabalho sujo, que é incomodar os zagueiros, e quando a bola chegava nele, ou para fazer um pivô, ou para dividir uma bola no alto de cabeça, ele já não tinha mais pique, já não tinha mais gás para conseguir fazer isso com êxito. Para esse estilo de jogo que o Atlético tem hoje, que é essa função do centroavante, dele escorar a bola, esperar os jogadores chegarem para armar um contra-ataque, para fazer uma tabela, o Ricardo Oliveira, eu não vejo ele mais conseguir jogar nesse estilo de jogo do Atlético. Pode ser igual ontem, no abafa, você taca lá o Ricardo Oliveira e o Alejandro dentro da área. Mas no entendimento que eu tenho do estilo de jogo do Rodrigo Santana, o Ricardo Oliveira não encaixa. E não é questão assim, ele pode melhorar e tudo. Gente, o Ricardo Oliveira está com quase 40 anos. Ele foi um grande atacante. Só que para esse estilo de jogo do Atlético, ele precisa se entregar muito. Você vê que Luan, Casares, Xará, todos eles se entregam muito. Então precisa também do Ricardo Oliveira se entregando muito. E ele precisa ter condição física de resolver quando a bola está no pé dele. Você falou uma coisa muito salutar sobre o esquema de jogo do Rodrigo Santana. Eu quero entrar nesse assunto. Ontem a gente viu o Luan jogando praticamente como meia, praticamente não, ele jogou como meia ontem e o Casares jogou como ponta. A gente até mostrou ontem no pós-jogo, pelo mapa de calor ficou claro que o Casares jogou como ponta. E o Luan, durante a partida, quem assistiu, a gente viu o Luan errando muitos passes no meio de campo e quando ele teve a oportunidade lá na frente, ele não tinha mais fôlego, perna, para conseguir definir. Vocês acham que realmente o Rodrigo Santana está acertando nesse posicionamento de Luan e Casares? O Henry, o que acontece é o seguinte, eu acho que o Vitor falou, cara, super bem, engraçado, ele colocou pontos aqui que eu concordo plenamente. Muita gente está criticando o Luan, principalmente o Luan, né? O Elias já vem sendo criticado há mais tempo, mas o Luan, ele, de 3 jogos para cá, o pessoal tem criticado muito a qualidade dos passes do Luan. E realmente, o que tem acontecido? Ontem o Luan se matou em campo, cara. Eu nunca vi um jogador que se entrega dessa forma. É um cara que é um exemplo para todo mundo. Ele eu não consigo questionar. É um exemplo de marcação. Agora, realmente, até na análise do scout do jogo, você vê que é um jogador que tem errado muitos passes. Ele tem errado mais do que o normal. Eu acho que essa sequência de jogos que está muito
muito pesada e como é um jogador que se entrega muito, eu acredito que isso tenha direta influência nessa deficiência dos passes. E qual o jogador hoje que nós temos do Galo que tem maior qualidade de passe de bola? É o Casares, indiscutivelmente. E o jogador para estar ali no meio, distribuir o jogo, ele precisa dessa qualidade. Então o Luan ali fazendo um trabalho como meia, ele não vai ter o nível de acerto que um Casares teria. Embora o Casares também goste de jogar ali pela esquerda, ontem só jogou pela esquerda, né? A gente viu no mapa de calor dele que ele habitou aquela região ali durante praticamente todo o jogo. Mas realmente o Casares, devido à nossa deficiência de um camisa 10, ele é a melhor peça, na minha opinião, que precisa ser trabalhada ali no meio. Eu acho que o problema não é assim... O Luan joga como meio, o Luan está sendo o camisa 10, o Casares está sendo um ponta esquerda. Porque eu acho que o esquema do Rodrigo, ele usa o 4-1-4-1. Então ele põe o Adilson na frente da zaga e depois ele faz a segunda linha de 4. Exato. E aí ele tem Luan e Elias no meio. E o Luan é o cara que ele está em todo canto do campo. Você vê que ele não fica só numa região, né? Exatamente. Ele fica ali invertendo. Então a gente não tem o 4-2-3-1, que o camisa 10 ele fica aqui, fixo, distribuindo o jogo. O esquema do Rodrigo não é esse. Por isso que eu acho que o Casares não vai fazer esse papel no meio, porque o Casares ele não é aquele jogador que ele vai dar o combate no meio campo, vai ficar rodando. Então ele fica parado do lado esquerdo lá, ajuda a compor, ajuda a ocupar espaço. E quando a bola chega no pé dele, igual no jogo contra o Santos na Copa do Brasil, ele coloca com qualidade. Coloca onde ele quiser. Então eu acho que o que Gosta falou, o que mais pesou para o erro de passe do Luan ontem é o desgaste. Porque assim, a gente que é peladeiro, a gente pode... Às vezes tem dia que a perna tá tão pesada que você erra o óbvio que tá do lado. Então imagina a sequência pesada que o time do Atlético teve esse período. E o Luan é um dos jogadores que mais se entrega e que tem mais atuado. Verdade. A gente não vê o Luan no banco. Então assim, ele entra, ele sai já esgotado, ele não sabe dosar, ele já sai no limite. Então eu acho que o número de passes errados do Luan é muito em função disso. E eu acho que o Rodrigo não vai mudar esse esquema. O Rodrigo não vai fazer o 4-2-3-1 com o Casares sendo esse camisa 10 que todo mundo quer no meio ali, centralizado, distribuindo o jogo. Eu acho que o Rodrigo Santana não muda isso não. Vocês não acham que isso é muito pelo fato do Elias mesmo? Porque eu até falo do Elias, que o Elias vem melhorando mesmo o futebol dele nas últimas partidas, só que olhando o scout aqui, uma coisa muito interessante. Entre os desarmes certos, ontem a gente teve 4 do Luan, a gente teve 3 do Hever, 3 do Adilson, 2 do Elias, 2 do Juan Casares e 2 do Alejandro. Então a gente vê que o Elias ele não é um destaque no quesito desarmes. E deveria ser, né? Pela posição. E deveria ser pela posição dele. Vocês não acham que o fato do Elias estar no time titular hoje compromete o nosso sistema defensivo? E por isso, talvez o Rodrigo tenha que deslocar o Casares para a ponta e trazer o Luan para o meio para cobrir esse buraco? Eu acho que o problema principal do Elias entra no Ricardo Oliveira. Para a função que o Elias joga, infelizmente a idade também está pesando. A gente vê o Ramírez, que chegou para o Palmeiras, é um jogador característica parecida com o do Elias, aquele Elias do Corinthians, porque todo mundo espera o Elias do Corinthians, o elemento surpresa, o cara que dá a bola. Mas assim, ele nunca vai conseguir jogar hoje o que ele jogava há 10 anos atrás por conta da idade dele, né? Então, assim, outra coisa, o Elias eu acho que é um jogador fundamental e importante. Quando a gente pede, às vezes, a saída do Elias, não é para sair do Atlético, né? Às vezes você pode mudar um pouco o esquema para ver se alguém rende mais. Para ventilar um pouco ali, fazer a transição ali do banco também, isso é bom para o grupo também, né? Você não ficar sempre com o jogador insistindo e às vezes colocá-lo no banco e mudar um pouquinho, dar uma arejada ali no sistema tático, né? E com relação ao sistema defensivo, igual você perguntou, Henrique, eu acho que o que o Atlético mais precisa trabalhar nesse período de Copa América posicionamento da linha de zagueiro mesmo na área. No jogo contra o Santos, se a gente vê o gol que a gente sofreu de escanteio, a gente vê o Hever e o Igor Rabelo na mesma linha, eles estão marcando por posição. E é difícil você ver um time profissional fazer isso. Eu particularmente não vejo. O que a gente vê aquele empurra-empurra na zaga, na área, numa cobrança de escanteio? Marca o jogador. Você não pode dar espaço para o jogador, porque se você fica parado e ele vem de encontro à bola, ele tem muito mais impulsão e muito mais chance de cabecear a bola. E muito mais velocidade, que é o que tem acontecido. Muito mais velocidade. Então hoje o Atlético só não levou gol, se eu não me engano, contra o CSA. Todos os jogos, tipo assim, a gente assiste o jogo do Atlético... Pelo menos um golzinho, né? Vai tomar um gol.
Então, ontem, igual eu falo, ontem eu acho que foi total mérito do São Paulo. Mas eu acho que eu sofro mais num escanteio contra o Galo do que um pênalti. Porque num pênalti a gente conta com o Vitor. Cara, né? é verdade. Num escanteio contra o Atlético, então uma falta na lateral que vai vir bola na área, mas assim, eu sofro. É agoniante, né? É agoniante. E assim, e não é problema de jogador. Eu acho que é problema assim de sistema defensivo mesmo. Os jogos que eu tenho acompanhado do Botafogo, eu estou me impressionando com o Gabriel. Pois é. Como é que um sistema defensivo influencia muito? O Manuel no Corinthians, ele está jogando muito bem. O Gil no Corinthians chegou à seleção. Então, assim, são equipes que têm sistema defensivo bom, trabalhado. E o jogador vai destacar, claro, né? Porque no início do ano, o Igor Rabelo não prestava para ninguém. Então, vamos ter calma. O Igor Rabelo foi um jogador que destacou ano passado. Então, eu acho que o que o Atlético mais precisa treinar é principalmente esse sistema defensivo. E aí entra essa questão do Elias, porque o Atlético precisa de um outro meio-campo, além do Adilson ou daquele primeiro volante, ajudar na marcação também. E eu acho que você falou muito bem sim, sobre a zaga, e o que me incomoda também são a linha ali de volantes, né? Que quando a gente joga com o Zé Wellison, joga também com o Adilson, eu acho que eles estão ali no meio termo de qualidade de passe e de marcação. Eu acho que eles não marcam tão bem e não estão com boa qualidade de passe. Porque o Adilson do ano passado era outro jogador. Era o Tony Kroos, né? Você entendeu? Então, assim, foi chamado o Adilson entrou no time, não sei se você se recorda, ele entrou no time do Atlético, ele arrumou ele assumiu e ali falou assim, gente, tem o jogo com o Adilson, sem Adilson é outro Atlético. Então o Adilson do ano passado era outro jogador. Então esse ano a gente precisa realmente também de observar essa questão dos volantes, que eles precisam ter uma marcação um pouco mais viril, vamos colocar assim, né? A lá Pierre e Leandro Donizete, né, que chegavam ali dando uma gerenciada ali naquela região e ao mesmo tempo precisavam de uma qualidade de passe a lá Rafael Carioca, né, que a gente então a gente tá com um meio termo ali dos jogadores. Então, na verdade é porque o que eu lembro o que eu gosto muito de 2013 é que tinha essa força com o Pierre e a saída de bola que pouca gente... até que isso mudou bastante. O Donizete tinha muita saída de bola. Tinha, cara. Ele saía bem, ele tinha essa visão de jogo. Então, o Zé Wellison é um jogador que você sabe que ele vai tomar um cartão, porque ele também tem essa força mais desproporcional às vezes. Pesado demais, né? E o Adilson, assim, eu particularmente, eu gosto muito do futebol dele e eu espero ele retomar esse futebol. Aquele futebol eu também penso da mesma forma, espero. Cara. Então, eu acho que quando a gente reforça o elenco, igual tá chegando mais um volante, isso também faz o cara crescer dentro do campo. Exato, claro. Né? Eu queria entrar justamente nesse assunto. Porque hoje a gente está falando sobre o sistema defensivo do Atlético, mas a verdade é que o Rodrigo Santana também não teve tempo, né? Para treinar o time defensivamente falando. Ele até arrumou, né, Thiago? A gente falou muito aqui no programa. Melhorou muito. O primeiro setor que ele tentou dar uma melhorada foi o sistema defensivo, mas ele não teve tempo aí hábil, de fato, para pegar essa bola parada e trabalhar esse sistema defensivo. Cara, essa sensação do Vitor aqui do escanteio, tá a mesma que eu tenho. É desesperante. Você fala assim, caralho, vou tomar outro gol e sabe, é muito vulnerável. E eu queria também mandar um recado para a torcida, que hoje, graças a Deus, eles estão comparecendo em peso aqui no canal, né? Agradecendo a torcida do Atlético. Eu queria só pedir um pouco mais de paciência para o torcedor, porque quando você acompanha as redes sociais, você vê que o torcedor do Atlético hoje está completamente intolerante. Bipolar, né? Não, então é aquela coisa, eu brinco muito que é o torcedor xiita, né? Ricardo Oliveira tem que mandar decapitar. Hoje não, né? Eu acho que é desde 2014. O Ricardo Oliveira, se precisar, eu levo ele no aeroporto, sabe? Eu levo, dou balinha pra ele, faço igual o Uber, assim, Uber, né? Dou água, dou balinha pra ele, porque assim, é um cara que merece ser bem tratado, né? A gente leva ele no aeroporto, bonitinho, paga um voo. Mas assim, o que fizeram com o Patrick, cara, eu achei uma covardia. O que começaram a fazer também com o Fábio Santos, com o Vitor. Quer dizer, gente, o Fábio Santos sempre foi um dos jogadores mais estáveis do time do Atlético. Regular, né? Ele foi o jogador ano passado que mais jogou com a camisa do Atlético. Ele estava sempre com a parte física em cima. Era um cara que era muito regular. E esse ano, realmente devido, na minha opinião, ao desequilíbrio de um coletivo, quando você tem um desequilíbrio coletivo, as peças individuais começam a falhar.
Então, por exemplo, o Vitor começou a falhar. Cara, não é só o goleiro. O sistema defensivo não está bem. O goleiro vai começar a falhar. Falar do nosso rival, por exemplo. Fábio é um excelente goleiro. Começou, bicho, a zaga dar uma bambeada, começou a tomar os frangos que não. Hoje é o time que tem a zaga mais vazada do brasileiro, né? Não queria nem falar, não, nosso amigo, nosso querido diretor cruzeirense aí, coitado. Vai começar a cortar nossa cabeça aí. Ali na imagem. Mas nosso rival está na zona do rebaixamento, né? Então, um time como o Cruzeiro, com peças boas como o Cruzeiro, está na zona do rebaixamento, é assustador. É porque, né? Mas quer dizer, é motivo... Assustador para eles. Para eles, para nós é ótimo. Mostra né? que futebol não existe receita para futebol, né? É verdade. Existe, mais ou menos. Porque a gente vê, por exemplo, que o Cruzeiro, o problema dele, ele vem de dentro para fora, né? Ele começa na diretoria e isso está refletindo dentro de campo. Mas aí falando então dessa parada, igual eu estava falando sobre os jogadores que chegaram, falando do reforço aí, o Ramon Martins. Vocês acham que esse jogador hoje chega para ser titular no Atlético? Olha, eu acho que o Ramon, pelo que eu tenho, assim, como tanto o Rui Costa quanto todo o staff do Atlético já está monitorando o futebol sul-americano já há um tempo, todos nós também, a gente vê muito o programa do Beto Guerra também, com o pessoal que estuda e tal. Bruno Garcês, né? O Bruno Garcês é fenomenal, faz um trabalho com todos os jogadores aí disponíveis, faz uma análise. Pra vir um dia nós vamos convidar, que é uma turma muito legal, cara. Tem o da Fox Sport, que ele tem um blog, que é o Eugênio Leal. Genial, só de jogadores que jogam no futebol sul-americano. Genial, cara, genial. E tem muita coisa boa. Então, nesse garimpo, a gente começa também a ver vídeos, jogadores, enfim. O que eu tenho notado, que é o que a gente estava falando do Ricardo Oliveira, do Alejandro, é que o jogador hoje não pode se ater também a uma função só. Ele precisa ter um pouco mais de repertório para poder suprir algumas carências que o time eventualmente tenha, mas ter essa função dupla e poder se adaptar ao sistema de jogo. Então, o que eu reparei nesses jogadores que estão chegando é que eles têm uma flexibilidade de região, né? Por exemplo, o Ramon, eu vi Ele prefere ser chamado de Martins. Martins, ele falou, né, na entrevista lá que ele deu na TV Galo, mas eu vi também que ele também pode jogar mais avançado se precisar. Então, ou seja, você tem ali um jogador que ele pode funcionar ali como volante e também um pouco mais avançado. Então, é muito importante também essa flexibilidade do jogador se adaptar também a outras funções. Pelo que eu vi dele, é lógico que, gente, DVD não existe mais, né? Mas os vídeos que eu vi dele no YouTube, é lógico que tem só os melhores momentos, né? Então, pelos melhores momentos, você vê que é um jogador extremamente combativo, né? Então, ele gosta de marcar forte, ele é um cara que se entrega, né, a orientação tática do treinador. Em contrapartida, o Lucas Hernandes, ele também é um jogador que bate muito bem de fora da área. Não sei se vocês chegaram a ver as batidas de fora da área dele. Isso a gente precisa no Galo, né, cara? A gente está precisando de jogadores que acertem, porque o pessoal até tenta jogar, mas quando o Zé Welles vai chutar, ele coloca para fora do estádio. O Adilson também. O Luan não tem força. Exatamente. Aí nós não estamos lembrando, quer dizer, vamos lembrar que agora que o Otero também está chegando. Ou seja, aí vai dar briga para chutar, né? Vai dar briga para chutar, que nós vamos ter muita qualidade, tanto para as faltas, né, quanto para as batidas de fora da área. Sobre esses nomes, esses dois aí do Vamos focar no Martins primeiro? No Martins. A gente fala um por um. Tá, beleza. Vai falando de um por um, porque o Martins, inclusive, sobre o Bruno Garcês que você falou, as características do Martins combinam muito com as características do Elias. Então, assim, será que realmente ele chega para suprir o Elias na posição ali de segundo volante? É opção, né? Porque assim, se a gente pegar aí quando voltar em julho até 4 de agosto, o Atlético é uma pedreira atrás da outra. Cara, é um jogo atrás do outro, jogos pesados. Jogo, quarta e domingo, e só é jogo decisivo. Tipo assim, eu acho que é o mês que vai sacramentar o Rodrigo aqui ou não. É o mês. Então, boa análise. Então tem que ter as peças. Então, tipo assim, ele vai vir para suprir a ausência do Elias, ele vai vir para colocar o Elias no banco. Eu acho que a gente não pode pensar só assim. Tem que pensar de uma forma um pouco mais vindo para reforçar, né, o elenco, porque assim, o jogo de ontem, se o Elias e o Luan tivessem em plenas condições físicas, eu acho que o Atlético tinha ganhado esse jogo. Com certeza. Eu acho que o Atlético tinha ganhado esse jogo. A bola que o Luan errou, cara a cara, num lindo passe do Maicon, né?
que eu não gosto de falar o outro nome dele não, eu falo só Michael. Aham. Foi um lindo passe dele. O Luan errou porque não tinha perna. Então, assim, não dá pra gente ter um time titular e achar que esse time titular, o Martins está vindo para ser titular, será? Esse time titular, ele não vai conseguir jogar bem a decisão da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, decisão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí é o jogo de volta da Sul-Americana. Então, quanto mais peças a gente tiver, que a gente pode confiar, né, o cara vai entrar igual hoje. Hoje nós temos Giovani, por exemplo. A gente sabe é um cara que entra e muda o jogo. Ele muda o jogo. O Michael não. Não entra. O Michael ontem, tadinho, ele realmente deu dó. Assim, o futebol dele. Ele fez um passe certo. 2. Ele deixou o Alejandro na cara do gol também. Mas não é um cara que você quer que ele entre. Você vê que é um cara que se atrapalha. Ele chegou trombando com o Casares. É um cara que. Pode ser também que ele não está tendo uma sequência, mas realmente ele não conseguiu, como o Giovani. O Giovani, eu acho, na minha opinião, teve as mesmas oportunidades do Bolt. O Bolt, há um tempo atrás, ele entrava com mais frequência. O Giovani, todas as vezes que entram, pode ser que ele não tenha um acerto grande, mas você vê que as jogadas dele, pela condição física, mas as jogadas dele são agudas. Ele faz o diferente. Ele é um cara que vai dar um drible, ele vai em direção ao gol. Então o Giovani, ele já, por exemplo, ele já é aquele reserva que entra e a gente gosta que ele entra, a gente sabe que ele vai mudar. Porque se a gente vê o Vina, por exemplo, qual o jogo que o Vina entrou e ele mudou a cara da partida? Cara, Vina pra mim, embora eu tenha o maior respeito pelo profissional, o Vinícius, como saíram agora, Leandrinho, o Martim Dea, né? O Martim Reia, Terans, Leandrinho, Papagaio. Essa galera, cara, tem que pegar realmente e já dispensar, né? Dispensar, deixar a fila andar. Os jogadores, eles podem, por exemplo, que é o caso também do Vinícius, ele pode ter boas oportunidades no Bahia, que estava pleiteando lá o jogador. Quer dizer, tem alguns times que eles podem se destacar, porque não são jogadores horrorosos, mas eles não se encaixaram no Atlético. O Papagaio, por exemplo, eu nem sei te falar do Papagaio, porque eu não vi ele jogar. Eu vi o cara jogar 10 minutos, eu não consegui ver o cara jogar. Então eu não sei para que ele veio aqui, ele está recebendo salário e ele vai embora em dezembro, então é melhor o cara dar uma sequência. Então tem uma barquinha ali que a gente tem que dar sequência ali e dar oportunidade para esses nomes que estão chegando e alguns da base, que eu acho que vão ter um salário bem menor e vão conseguir desenvolver o futebol melhor do que eles estão apresentando. E o Lucas Hernandes, vocês acham que ele chega para ser titular no Atlético? Com essa crescente do Fábio Santos? Pra mim é a mesma coisa. É o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. O cara tomou um cartão dobrado, entra um cara para poder. Ou seja, dá para confiar, né? Dá pra confiar. Exatamente. A gente consegue hoje Porque, ter assim, uma confiança no futebol dele em caso do Fábio Santos não jogar, então. No início do ano, quando chegou o Guga era a salvação, a solução dos problemas, né? Mas tem que trazer outro, porque não dá para confiar no Patrick. Hoje a gente confia. Hoje confia e o Guga hoje, se voltar, na minha opinião, reserva vai para ser reserva. Ele vai para ser reserva. Só que a gente também não pode achar assim, o Guga vai ser o reserva. A gente está bem servido de lateral. Ainda bem que tem o Guga para ser o reserva. Ou então, se o Patrick começar a falhar e o Guga ser o titular, eu acho que o Patrick é um bom reserva. Então a gente tem menos um problema. A gente não pode achar assim que toda vez que o reserva entrar e jogar meia hora, 30 minutos, 40 minutos jogar bem, aí tem que ser titular no outro jogo. Não, nem sempre é assim. Às vezes o cara entrou. O cara tá muito polarizado, né, cara? O cara entrou. Muito extremo. Ontem eu já vi gente falando que o Giovani tem que ser titular. Só que há 2 semanas atrás o Giovani tinha que ser banco, porque o Xará tava voando. Exatamente. Então a gente tem que saber ponderar isso, porque o cara tá lá, ele faz parte do elenco e ele vai entrar e ele vai jogar bem, porque aquilo dali é a função dele. Então hoje, na lateral esquerda, a gente tá assim. Se o Fábio Santos estiver num dia mal, você coloca um outro cara. Exatamente, né? No jogo. Vamos supor, no segundo jogo contra o Botafogo, o time se desgastou muito, teve que correr muito para buscar o resultado e tal, o cara desgastou. No próximo, poupa o cara, deixa ele descansar, recupera. E hoje em dia tá na moda a fisiologia chegar e falar, não, ele tá no limite, tá? Então você tira o jogador e coloca e a gente vai manter um nível. Então, na verdade, é o grupo, não é time titular e time reserva. Eu acho que o grupo, que hoje é a administração moderna, assim, né? Da parte dos jogadores, eu também concordo. E dentro desse raciocínio, vocês acham também que o Otero se encaixa na mesma situação? Sim. Ou ele chega para ser titular hoje do Atlético? O Otero hoje... Aí eu mudaria assim, o Elias, colocaria o Luan fazendo a função do Elias, jogaria o Otero na esquerda e deixaria o Casares no meio. Só que aí entra naquilo que eu falei, que eu acho que vai mudar muito o esquema de 4-1-4-1 do Rodrigo Santana.
Mas se eu fosse o treinador, eu faria isso. Se ele vai fazer, eu não sei, mas a gente tem uma possibilidade de um dia que o Casares estiver mal, de um dia que o Xará estiver mal, a gente vai ter Giovani e Otero no banco. Cara, é o grupo forte. Né? Então, assim, o principal que eu vejo disso sabe, você tem opções. Né? Então, quando eu vejo muita gente questionando a gente ainda, cadê os reforços? Né? Cadê a parceria BMG? Cadê o dinheiro do MRV e do BMG? Eu acho que nasceu foi uma árvore de dinheiro dentro do Galo. O Galo agora tá contratando a torta direito aí, né? Trouxe o volante, trouxe o Fernandes, tá trazendo mais jogadores. É isso que eu tô falando, porque mesmo com essas negociações, tem gente falando, mas cadê os reforços? Gente, tá aí. Tá chegando, né? Então, os caras estão chegando. O que eu gosto de falar muito mesmo, é que o Atlético hoje tem comando. Hoje a gente tem o Rui Costa e ele é um cara, assim, totalmente, assim, tranquilo, não é afobado. Então ele não tem necessidade nenhuma de ir para as câmeras falar sobre o que está rolando dentro do Atlético. E na verdade essa é uma característica da diretoria do Atlético hoje. A diretoria do Atlético não dá satisfação para a torcida hoje de nada. Eles simplesmente fazem o trabalho deles calados, em sigilo. E eu concordo assim plenamente, porque hoje eu vejo uma coerência de trabalho. Antes a gente questionava transparência, porque a gente não estava vendo uma coerência dentro do Atlético. Não tinha uma liga, né? Não tinha uma liga entre as atitudes. Era desconexo, tinha coisa errada. Você sabe que tem coisa errada. Exatamente. E ninguém se pronunciava. E hoje a gente vendo as coisas acontecendo de forma correta, coesa. Então, assim, não tem como a gente também ficar aqui batendo na diretoria pedindo transparência, porque hoje eles estão agindo corretamente. Porque se você hoje é muito transparente dentro do futebol, você abre portas para outros times saberem da sua estratégia. Você inflaciona também. Inflaciona o mercado. Preço, isso. Enfim. Dá problema. Então, assim, eu tô concordando demais com o trabalho do Rui Costa. E aí a gente fala o seguinte, né? Eu acabei de entrar em contato com a minha fonte antes de entrar no ar aqui hoje no programa e perguntei para ele sobre o Luciano. Será que o Luciano realmente está vindo para o Atlético? Ele falou assim, Henrique, existe a negociação, mas não tem nada fechado porque tem outros clubes aí na negociação. E é onde eu falo, quando vaza a notícia, outros clubes entram na negociação e acabam aí dificultando a contratação. E faz o leilão e joga o preço lá pra cima. Exatamente. Enfim, né? Mas eu acho que o vazamento dessa notícia não partiu do Atlético. Não, partiu do lado de lá. Partiu do Luciano. Porque o Luciano já estava insatisfeito. Está insatisfeito, salário atrasado, então ele quer cavar uma vaga em outro time, é um jogador de qualidade e também, então não é só o Atlético que vai ter interesse. Eu só queria fazer só uma observação com relação às contratações, principalmente do Lucas e do Martins, porque assim, jogador de YouTube, ninguém conhece esse cara e não sei o que, será que é um Terans novo, é um Martin Reia novo? Eu queria lembrar da diferença do diretor de futebol, quando o Maluf estava no Atlético, quando ele trouxe o Douglas Santos, ninguém conhecia o Douglas Santos. Quando o Atlético foi buscar Casares e Otero, eu lembro de eu assistir os vídeos do Casares, e eu via cada gol do Casares e falei, mas ele é um craque, se for só desse jeito, né? E é um jogador diferencial. Se você for procurar vídeo do Terans, você vai achar os vídeos do Terans, uns golaços, umas bolas de fora da área e tal. Só que pra mim a diferença hoje é o Rui Costa. Então eu tô acreditando no trabalho do Rui Costa. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu vi os jogos desses caras e eles são bons. Não, eu tô acreditando no trabalho do Rui Costa. Na pesquisa do Rui Costa. E confiando que isso que ele tá fazendo é o melhor pro Atlético. Porque ele tá formando um elenco. Ele não tá formando um time titular. Verdade. E eu assim, hoje analisando, a gente estava aqui discutindo as posições, a gente vê que as intervenções das contratações estão sendo cirúrgicas. A gente está conseguindo suprir todas as carências que a gente precisava. E agora estamos até com congestionamento em determinadas regiões, assim. Então eu acho que a gente vai ter... O grande lance é que, é o que eu falei no começo do programa, o Atlético está numa crescente coletiva, a diretoria está trabalhando em harmonia com a comissão técnica, as coisas estão começando a fluir, então pedir paciência à torcida do Galo, que realmente está extremamente polarizada e imediatista, que tem um trabalho sendo feito que está dando um resultado. Então o Atlético, por exemplo, não está onde está no Campeonato Brasileiro, que a gente hoje está em quinto, mas a gente está com números muito próximos ali dos primeiros lugares, 6 pontos. Com exceção ali do Palmeiras, que o Palmeiras está um pouco mais acima, porque tem aquele jogo ainda que vai estar sendo contra o Botafogo, que está sendo discutido. Só que o Atlético, a gente tem visto as atuações, está brigando de igual para igual com os grandes times. A gente só pegou pedreira agora nesse início, né? Foi. A gente pegou aí Flamengo, a gente pegou Palmeiras. O Atlético perdeu para o Palmeiras, que voou em campo. E você pode até pensar assim, mas o time que briga pelo título não pode perder ponto para concorrente direto
dentro de casa. Mas assim, na época o Atlético não brigava pelo título. E na época o Atlético não tinha a organização que tem hoje. Eu gostaria de ver o Atlético jogando com o Palmeiras hoje. Seria interessante. Outro jogo, né? Outro seria jogo. Hoje o Palmeiras não ganhava do Atlético. Nós até poderia ganhar, mas seria diferente. Mas com uma postura diferente. Foi muito fácil aquele jogo pro Palmeiras. A gente foi ao campo, eu e fizemos até o programa do Mineirão. Então, e assim, o Palmeiras demonstrou a qualidade. Perdemos para o Palmeiras aqui, que é o que eu estou falando, Santos. E os outros, Santos na Vila. Dificilmente os times vão tirar ponto do Santos na Vila, todo mundo sabe, pelo estilo do São Paulo jogar dentro de casa. E perdemos para o Grêmio, mesmo a gente pegando o Grêmio em baixa, também dificilmente os times vão tirar ponto do Grêmio lá. É o Grêmio, né? Então assim, o Atlético tem 3 derrotas. São essas 3 derrotas, porque antigamente a gente perdia pontos jogando fora de casa contra o Ceará contra o Náutico, contra o Sport. Então nessa parada até então, para mim assim, o aproveitamento do Atlético está muito bom. Só para a gente não prolongar muito o programa, o Gilberto já está com fome, né, Gilberto? Estamos na hora do almoço dele. Finalizando esse assunto aí do Luciano. O Luciano hoje chega para uma posição que a gente tem hoje o Pastor e o Alejandro que está voando. O Pastor já completou a 7ª partida, então ele não vai sair do Atlético. Vocês realmente acham que hoje a contratação do Luciano seria uma boa contratação pro grupo do Atlético? Eu fiz essa pergunta pro Thiago ontem no programa e vou fazer para vocês aqui hoje. Por quê? Porque hoje a gente tem um Pastor que não aceita reserva, né? Tá fazendo biquinho aí, brigando, chutando, copinho, enfim. Temos o Alejandro que tá voando, que tá pedindo passagem, e o Luciano também não é um jogador que aceita reserva. Então vocês acham que pro grupo, pro bem-estar do grupo hoje, é uma boa contratação? Eu queria chamar a atenção para uma coisa ontem, porque teve aquele lance da substituição do Ricardo Oliveira, que ele saiu chateado. E o meu pé atrás com o Rodrigo Santana era justamente esse, porque eu acho que o problema do Thiago Largue foi esse, tipo assim, ele peitar os jogadores mais velhos que ele. E o Rodrigo Santana foi lá, tirou o Ricardo Oliveira e tudo. E ontem, o Rodrigo Santana fez uma coisa que nenhum jogador gosta. Ele colocou o Ricardo Oliveira aos 44 minutos. Quer dizer, além de tirar o cara do time, ele colocou ele tirou ele e fez ele entrar ainda. E tipo assim, tava no semblante do Ricardo Oliveira que ele tava insatisfeito. Só que o Ricardo Oliveira entrou e brigou e correu, deu até um chute, quer dizer, para 2 minutos ele produziu bem. Então assim, eu acho que isso é meio que um recado do Ricardo Oliveira e do Rodrigo Santana pro Ricardo Oliveira ou para os outros jogadores, com o principal, ele tem esse respaldo da diretoria. Porque se o cara não tem, porque a gente ouve muito falar que o Alexandre Galo interferia na escalação do Thiago Largue. Porque se o técnico não tiver total liberdade para fazer isso dentro de campo, principalmente com esses jogadores, fica diferente. Questão do Luciano, se o Atlético conseguir, se o Rodrigo conseguir lidar com isso do Ricardo Oliveira, com o Luciano eu acho que vai ser mais fácil. E outro, o Luciano só joga Campeonato Brasileiro. Né? E o Papagaio está saindo, então nós vamos ter 3 na mesma posição. Só que 3 e o Luciano só no Brasileiro. O Luciano não vai poder jogar a Copa do Brasil e nem vai poder jogar a Sul-Americana. Então você acha que ele vem para intercalar mesmo? Né? Ele vem para fazer parte, da mesma forma que os outros jogadores que a gente está falando, ele vem para fazer parte do grupo. Porque assim, hoje em dia, para chegar um cara e falar assim, porque muita gente quer que chegue um Ronaldinho igual em 2012, para ser o titular. É só mesmo se tiver uma oportunidade no mercado e o Atlético vai atrás. Isso aí vale para Palmeiras, Atlético? Vale para qualquer um. Porque, só para rapidinho no lance do Tardelli, o Nicola da ESPN, ele deu a informação que o Rui Costa ficou sabendo da insatisfação do Tardelli e procurou a saber como que é a situação dele. Não necessariamente que vai trazer, mas só dele ter procurado saber, então é um cara que está atento e se pintar uma oportunidade, ele vai. Se não pintar, ele está fazendo isso, ele está reforçando o grupo do Atlético. Perfeito. É isso mesmo, Thiago? Certinho. Bom, então vamos finalizar o programa então, porque o nosso diretor cruzeirense está morrendo de fome, né? Tá chateado, né? E a gente tá chateado porque na verdade a gente hoje chegou atrasado para gravar o programa, atrapalhamos o almoço dele, tá coberto de razão. Hoje o Cruzeiro tá do jeito que tá. O Cruzeiro tá do jeito que tá. Hoje ele tá com razão. Então, primeiramente, queria agradecer Vitão. Muito obrigado. Espero que você venha sempre que você puder, né? Que trabalha muito. E a gente tiver caixa também, porque não foi fácil, não. Pede BMG para liberar, mais que eu venho. Thiagão. Obrigado, hein? Obrigadão mais uma vez pela presença. Galera, muito obrigado você que tá em casa aí, por estar assistindo o programa. Em casa não, pode estar em casa, no trabalho, o YouTube hoje permite isso.
Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e acionar o sino de notificações para você ficar por dentro de todo o vídeo, todo o programa que a gente gravar aqui. Beleza? Fica com Deus. Até a próxima aqui, ó. Tchau. Fui. Olá. Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!